Nosso trabalho é sobre um relato de uma experiência com licenciados em matemática sobre quadriláteros. Os autores desse trabalho é o Alexander, Bruno, Larissa e Marcelo Bairral. Esse trabalho surgiu como conclusão de uma disciplina dos cursos PPG Duc e PPG do CIMAT e traz as seguintes fundamentações teóricas. Nós utilizamos como fundamentação teórica, primeiramente, McNeil. Por que McNeil? O intuito do nosso trabalho, primeiramente, foi analisar os gestos que foram realizados na nossa implementação. Então, McNeil ele divide essa tipologia de gestos baseado na fala em 4 tipos. O primeiro ele dá o nome de icônicos, o outro de ritmados, depois didáticos e metafóricos. E para cada um ele vem trazendo as características que foram encontradas em maior número nos metafóricos, onde foram os gestos realizados no espaço, associando a criação de símbolos para algo abstrato. A nossa segunda fundamentação teórica foi baseada em Bairral, visto que nós tínhamos como intuito do trabalho, no segundo momento, analisar as interações e também os toques em tela. E Bairral traz isso em um dos seus textos, que é intitulado As Manipulações em Tela, compondo a dimensão corporificada da cognição matemática, que é a interação do sujeito-sujeito, sujeito-dispositivo. Ele considera também e valoriza a produção conjuntiva, traz também o toque em tela como forma de transparecer e materializar o pensamento no ato comunicativo e traz também alguns tipos de toques em tela. Então, visto que nosso intuito era analisar gestos, toques em telas e interação, nós utilizamos como base McNeil e também Bairral. Agora nós iremos falar sobre a metodologia. Com tempo disponível de 2 horas, dividimos a aplicação em 4 etapas. A primeira etapa era a introdução, que nós apresentamos as atividades aos alunos, nos apresentamos, verificamos o download do gravador de tela que pedimos para os alunos e falamos que as atividades deveriam ser feitas em dispositivos de toque em tela. E aí a gente disponibiliza no link do GeoGebra essa imagem, que através do link os alunos acessam essa imagem e ao clicar início eles dão início à atividade 1. Nessa atividade, eles dão de cara com essa imagem, né, que eles têm que falar características ou curiosidades que eles conhecem desses quadriláteros que aparecem aí na tela. E depois eles vão voltar no Google Meet e fazer essa explanação. Cada um vai escolher um desses quadriláteros e dizer o que escreveu sobre eles, explicando para os outros colegas. A gente aí quer verificar os gestos e a fala dos alunos. Na atividade 2, há um outro link, que eles têm acesso ao link e dão com essa imagem, e aí cada atividade, cada quadrilátero, quer dizer, eles têm essa tela, que eles têm que apresentar 3 características e o espaço ali para construção do quadrilátero em questão, né? De todos os quadriláteros da atividade 1. E aí eles vão realizar essa atividade, depois utilizar o gravador de tela, gravar os procedimentos e a voz deles ao fundo explicando o que está sendo feito para a gente poder verificar os tipos de toque em tela. Depois os alunos voltam para o Meet e também novamente com a câmera aberta, vão fazer um exercício de memória. Cada aluno vai explicar a construção que fez para os colegas e assim a gente vai poder capturar os gestos dos alunos e também verificar a fala. Ao final, a gente disponibiliza uma avaliação via Google Forms para verificar o feedback dos alunos. Agora a gente vai falar sobre a discussão dos resultados. Os resultados obtidos foram de 5 licenciandos, e aí destacamos instrumentos utilizados, que todos tiveram acesso sem problema de conexão. Porém, um participante encontrou impossibilidade de utilizar a câmera, e 4 deles utilizaram o smartphone, e, além disso, recebemos 4 gravações, sendo que 3 com dispositivo de toque em tela e 1 com outro dispositivo. Sobre a realização da atividade 1, no primeiro momento, todos responderam. Já no segundo momento, criou-se uma expectativa dos discentes de fazer algum tipo de gesto, o que não aconteceu. Na realização da atividade 2, no primeiro momento, todos os graduandos construíram pelo menos 3 quadriláteros, sendo o quadrado e o retângulo com mais facilidade em relação aos outros. Isso foi possível identificar
porque a gente conseguia monitorar instantaneamente as construções. Já no segundo momento, os discentes compartilharam seus processos de construção, por meio de gestos e de fala. Foi observada uma variedade de gestos, tais como ponto e reta, e nas gravações enviadas, identificou-se uma variedade de toque em tela. Sobre a avaliação das atividades, houve uma unanimidade em afirmar que não mudariam as atividades e acharam um tempo, um tempo programado pertinente. Isso levou a gente a concluir que o planejamento estava coerente. Ainda na avaliação, a gente traz destaque algumas palavras que os alunos colocaram a respeito da atividade. São elas: criatividade, explorar, visualização e objetiva. Agora, nas considerações finais, a gente traz as variáveis positiva e negativa. E aí, sobre as variáveis positivas, a gente traz o conhecimento prévio do discente a respeito do GeoGebra, a interação deles, ou seja, sujeito-sujeito ou sujeito-dispositivo, e de alguns possuir dispositivo com toque-tela, e, é claro, a conectividade com a internet. Já na variável negativa, a gente traz a não abertura da câmera por um dos participantes, a gravação da tela de um dispositivo diferente do proposto, a não construção de todos os quadriláteros exigidos. Com todas essas ocorrências, consideramos a experiência remota como bem-sucedida e pretendemos estendê-las aos educandos da educação básica, sempre com a pretensão de identificar por gestos ou toque as aprendizagens significativas. Agora a gente traz aqui algumas referências que embasou aí o nosso trabalho.